Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar sobre coeficiente de correlação, tá certo? Bom, antes de iniciar, o coeficiente de correlação, ele na verdade vai ajudar com que a gente meça a relação entre duas variáveis, se existe ou não essa relação. E esse coeficiente, ele vai me dar essa medida. Então, a gente vai ser capaz, através desse coeficiente, que a gente vai chamar de R minúsculo, de verificar se existe ou não relação entre as variáveis que nós vamos chamar de variável x e variável y. Então, só um exemplo aqui. É possível que exista uma relação entre peso e estatura. Então, quanto maior a estatura de um indivíduo, é possível que o seu peso também seja maior. Então, se a gente pega um grupo de 10 indivíduos e mede a relação entre peso e estatura desses 10 indivíduos, muito possivelmente nós vamos ter uma relação existente entre elas. Então, esse R ele vai me dizer isso. Ou pode ser, então, que eu resolva fazer a relação entre o meu peso e a minha nota de matemática. Certamente, esse R que eu vou calcular não vai dar relação nenhuma, porque a gente sabe que não existe nenhuma relação entre o peso e a nota que eu tiro numa prova. Pode até ser que exista, mas a princípio, imagino eu, e acredito que vocês também, que não existe essa relação. Então, a partir de duas variáveis de uma amostra, de um grupo qualquer, essas duas variáveis sendo analisadas simultaneamente, é possível calcular se existe ou não relação entre essas variáveis. E o cálculo que nós vamos utilizar é o cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson. Esse é o nome. O nome é extenso e a fórmula igualmente. Se vocês olharem nesta imagem aqui, ó, esta é a fórmula que calcula o coeficiente de correlação linear. Mas, apesar de enorme assim, ela não é complicada, tá? É fácil de encontrar esse valor. Até porque vocês têm recurso na mão para encontrar isso. Uma calculadora científica vai fazer isso com toda facilidade, ok? Então, vamos continuar. O coeficiente de correlação é uma medida do grau de associação linear entre duas variáveis. Dada uma amostra com n pares de valores x e y, então quando eu falo n pares, esse n pode assumir qualquer valor. Então eu posso ter um grupo de 10 pessoas, onde para cada pessoa eu vou ter um peso x e uma estatura y. A segunda pessoa, um peso x e uma estatura y. E assim por diante, tá? Então para cada indivíduo nós vamos ter um par, x e y, dependendo das variáveis que eu queira medir o grau de relação, tá? Para medir o grau de correlação entre elas, calcula-se o coeficiente de correlação de Pearson. Quando tomamos as variáveis duas a duas, podemos verificar o que sucede a uma variável x quando outra variável y varia. São, então, possíveis três situações particularmente interessantes. Então, quando a gente faz essa associação, podem acontecer três situações diferentes, tá? A primeira é ter uma correlação positiva. Quando a variável x toma valores maiores, a variável y também toma valores maiores. Ó, eu estou falando aqui antes do parênteses, porque acontece essa situação, para x aumentando, y também aumenta. É o que aconteceria, por exemplo, com peso e estatura. À medida que a estatura aumenta, o peso também aumenta e vice-versa. Quando existe essa relação, os dois caminhando para o mesmo sentido, peso maior, estatura maior, x maior, y maior, significa que essa correlação é positiva. Da mesma forma que quando peso diminui, estatura diminui, ambas caminham no mesmo sentido, continua a ser uma correlação positiva. Então, quando a gente calcular o R, esse R vai dar um valor positivo, que é x aumentando e y aumentando também, tá certo? Então, isso é uma correlação positiva. Se eu fosse construir um gráfico desta relação positiva, o gráfico ia aparecer mais ou menos desta forma. Tá vendo cada pontinho desse? Cada pontinho desse é o resultado de x e y. Então, para esse pontinho aqui, ó, se vocês direcionarem ele aqui para o eixo x, vai ter um valor, e para o eixo y vai ter um valor. Se eu pego esse segundo pontinho, tem um valor para x e um valor para y.
Vocês concordam que para cada pontinho que eu tenho aqui, ó, o x está aumentando e o y está aumentando junto? X aumentando, y aumentando junto. X aumentando, y aumentando junto, tá? Então, nesse caso, nós temos uma correlação positiva. Na hora que a gente fazer o cálculo analítico disso daí, vai dar um valor de R com certeza positivo. E nesse caso, existe uma correlação muito forte, porque esses pontos eles estão se aproximando de uma reta. Por isso que é chamada de uma correlação linear. Linear é quando o gráfico forma uma reta, tá certo? Bom, correlação positiva é quando x e y assumem uma relação diretamente proporcional, ambos caminhando no mesmo sentido, que seria o exemplo do peso e estatura. Se peso aumenta, estatura aumenta. Se o peso diminui, a estatura também diminui. Como eles estão caminhando no mesmo sentido, significa que existe uma correlação positiva entre eles. Então, na hora que eu calcular o coeficiente de correlação linear, com certeza vai dar um valor positivo, tá certo? Bom, segundo caso. Quando a variável x toma valores maiores, a variável y toma valores menores, ou vice-versa. Para x menor, y maior. Aí a reta está no sentido contrário, tá vendo? Quando que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É tempo e velocidade. Vamos supor que o seu x é velocidade e o seu y é tempo. O que que acontece se eu estou no meu carro e aumento a velocidade? Eu não vou chegar no meu destino num tempo menor? E se eu diminuo a velocidade, eu não vou chegar no meu destino num tempo maior? Então, tempo e velocidade são variáveis que são inversamente proporcionais. Porque enquanto x caminha para mais, o y caminha para menos e vice-versa. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Existe sim uma relação. Tá vendo que esses pontos estão se aproximando também de uma reta? Quando isso acontece, existe uma correlação. Só que aí a gente chama de uma correlação negativa, tá? É o que acontece também, por exemplo, com preço e demanda. Se o preço do produto aumenta, é comum que a procura por esse produto diminua. E se o preço diminui, a procura pelo produto aumenta. Então, essa relação inversamente proporcional, quando a gente calcula o coeficiente de correlação linear, vai dar uma correlação negativa. Ou seja, aquele R que eu vou calcular vai dar um valor negativo com toda certeza, tá bom? E o terceiro caso, pode existir uma ausência de correlação. Eu posso colocar duas variáveis x e y e verificar que não existe relação nenhuma. Olha o que aconteceria com um gráfico desse tipo de relação. Tá vendo que esses pontos, eles estão, na verdade, eles não estão se aproximando de uma reta, são pontos distantes uns dos outros e que não formam uma reta aqui, então significa ausência de correlação. Exemplo, entre o meu peso e o salário, certo? Se o meu peso aumenta, meu salário certamente não vai aumentar. Não existe relação nenhuma entre o meu peso e o meu salário. Então, se eu colocar o meu peso ao longo de 10 anos e colocar o meu salário ao longo de 10 anos, certamente o meu peso aumentou mais do que o meu salário. Ou não, né? Mas eu acredito que sim, né? De qualquer maneira, a gente sabe que não existe relação entre peso e salário. Portanto, com certeza, se eu calcular o R, vai dar ausência dessa correlação. A gente vai ver os parâmetros para verificar quando existe relação, quando não existe relação, quando ela é positiva e quando ela é negativa, ok? Essas demonstrações gráficas é mais para mostrar para vocês, né, visualmente o que acontece com essa relação, mas o gráfico a gente vai ver numa outra situação. O que a gente vai fazer mesmo é o cálculo. Nós vamos fazer isso analiticamente, tá certo? Então vamos lá. Além de uma análise gráfica, é possível calcular esta relação analiticamente, através da fórmula da correlação linear de Pearson. Ou seja, de posse de um conjunto de pares de variáveis x e y, podemos determinar se existe ou não uma relação positiva ou negativa entre elas através de. Agora vem a fórmula. Bom, gente, não se assusta com a fórmula, tá? Deixa eu tirar minha carinha daqui que tá atrapalhando. Aqui é uma raiz, tá? Ó, fórmula do coeficiente de correlação linear de Pearson. Tá aqui, coeficiente de correlação. É um R, tá? Lá no começo,
tinha uma letrinha grega aqui, porque é quando a gente calcula esse coeficiente de correlação a nível de população. Como a gente está falando de amostra, o coeficiente de correlação linear é representado por esse R minúsculo, tá? Bom, essa mega fórmula aqui, apesar de parecer monstruosa, ela é muito inofensiva, tá? A gente vai pegar os dados de uma tabela e substituir aqui e calcular, sempre da mesma forma. Então, existe uma receitinha para fazer isso aqui. Eu vou fazer o passo a passo com vocês, tá bom? Ó, somatória de x vezes y menos a somatória de x vezes a somatória de y dividido por n. Tudo isso dividido por raiz quadrada de, abre aqui colchete, somatória de x quadrado menos a somatória de x elevado ao quadrado. Ó, isto daqui é diferente disto daqui, tá bom? Depois nós vamos ver na prática. Dividido por n. Vezes somatória de y ao quadrado menos a somatória de y elevado ao quadrado, dividido por n. Vejam que isto daqui é semelhante a isso daqui. Aqui usando a variável x e aqui usando a variável y, tá? Então, o resultado final de tudo isso daqui vai me dar o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis, sejam elas quais forem as variáveis de estudo, tá bom? Continuando, ó, nós temos aqui o primeiro exemplo. Como é que eu faço aqui, ó, para colocar num cantinho? Depois eu tiro, ó. Esse exemplo trata do quê? Da taxa de mortalidade infantil e a taxa de analfabetismo no Brasil em 1997, segundo a região. Bom, as regiões estão aqui, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E o que eu estou querendo ver se existe relação entre a taxa de mortalidade e a taxa de analfabetismo, tá? Mesmo o exercício não me dizendo isso, quando ele fala que é a taxa de mortalidade e a taxa de analfabetismo, uma você vai chamar de x e a outra você vai chamar de y, automaticamente, tá? Então, ó, taxa de mortalidade nós estamos chamando de x e a taxa de analfabetismo nós estamos chamando de y. Para cada região, vocês vão ter um par, x e y. Então, na região norte, para uma taxa de 35,6, nós temos de mortalidade infantil, nós temos uma taxa de analfabetismo de 12,7. Para o Nordeste, para uma taxa de mortalidade de 59, nós temos uma taxa de analfabetismo de 29,4 e assim por diante, tá? Região nós não vamos usar. O que a gente está tentando ver se existe uma associação entre a taxa de mortalidade e a taxa de analfabetismo? Será que se à medida que a mortalidade aumenta, a taxa de analfabetismo aumenta também? Existe uma relação? Isso que nós vamos verificar fazendo o cálculo do R, tá? Bom, olhando para a fórmula, a gente mais ou menos vai ter uma ideia de quais as colunas que tem que se acrescentar nessa tabela aí. Ó, somatória de xy, aqui já tem somatória de x, somatória de y, somatória de x ao quadrado aqui e somatória de y ao quadrado. O resto eu extraio das somatórias totais, tá? Então, vamos lá. Nós vamos acrescentar nesta tabela 3 colunas para calcular o coeficiente de correlação linear, sempre, tá? Nós vamos acrescentar uma coluna chamada x vezes y, que vai pegar cada valor de x e multiplicar y. Nós vamos acrescentar uma coluna de x quadrado e também vamos acrescentar uma coluna de y ao quadrado. Então, são 3. Sempre que for calcular o coeficiente de correlação linear. Tá certo? Então, é xy, x ao quadrado e y ao quadrado. Tá aqui, ó. Aqui já foi toda feita, mas vamos fazer juntos pelo menos umas 2 linhas, para vocês verem que é bem tranquilo para poder fazer, tá? Bom, o que nós temos aqui? Essas 3 primeiras colunas é o que nós tínhamos inicialmente, foi feito só uma cola, de lá para cá, ó. Eu só acrescentei a última linha, que é a linha das somatórias, que isso a gente já está acostumado a fazer quando tem uma tabela de distribuição de frequência de uma única variável, de uma tabela cruzada, a gente tem já o hábito de fazer as somatórias. Aqui não vai ser diferente. Então, vocês vão já acrescentar uma última linha, que é a linha das somatórias, tá certo? Na sequência, ó, uma coluna para xy, uma coluna para x ao quadrado
e outra coluna para y ao quadrado. Para coeficiente de correlação linear, são sempre essas três, tá bom? Ó, eu vou ter que encerrar esse vídeo porque tá inteirando os 15 minutos e eu continuo no outro, ok?